dirigência, Marco Antônio Rodrigues. Aí se aproximando para a sua apresentação. Opção, duas peças musicais. Em julgamento. Bom, meu nome é Roberto Vigiani Júnior, eu tenho 46 anos e estou no mundo de bandas e fanfarras desde os 10 anos de idade. Eu sou o Diogo, né? Estou no meio de bandas desde os 9 anos, eu tenho 42, então deixo a conta aí para a galera fazer, o pessoal das exatas. Como já dito, sou o maestro Wellington França. Eu tenho uma graduação em música pela Universidade Federal do Piauí. Bom, eu sou o Robson Sodré Ribeiro, sou maestro da banda Benê, sou formado em artes, tenho formação em música. Meu nome é Eric Rossini Sanches, tenho 45 anos. Eu comecei no Colégio Cardeal Mota, ali na banda do Colégio Cardeal Mota, com o maestro Antônio Alves de Bittencourt. Eu comecei tocando corneta, tocando na fanfarra João de Deus, da Escola Municipal João de Deus, e depois toquei flugelhorn da banda do Paralelo. E em 98 eu assumi a fanfarra da Escola Alberto Salotti, foi minha primeira experiência como maestro e estou como maestro de bandas até hoje. Eu comecei como componente de fanfarra aqui no Einstein, aqui no Colégio Einstein, aqui em Interlagos, onde eu estudei. Me formei como cidadão e como músico, assim, iniciei como músico aqui. Depois eu fui tocar em algumas outras corporações, né? Eu fui tocar na banda marcial Noé Azevedo. Eu conheci o professor Marquinhos, o maestro Marquinhos, Marco Antônio Rodrigues, que é um ícone dentro do nosso movimento. Com ele, assim, o meu estudo deu um grande avanço, assim, realmente eu comecei a levar a música a sério, não só mais como um lazer do final de semana, uma atividade extra da escola. E tenho também licenciatura em andamento, né, pela Uni Santana, juntamente com o maestro Fábio, do projeto PAMU, né, Programa de Apoio à Música. E curso técnicos na área de vocais, trompetes, trombones, especializações. Participei da banda Marcial João de Deus, do Alberto Salotti, em 90 e alguma coisinha. Participei da Mackenzie, da banda Marcial Mackenzie, A e B. Aí participei da banda Frei Damião quando era o diretor Benedito. Participei também da fanfarra Maria Luísa Famal, da antiga Compista Gatilha do maestro Ailton. Participei da fanfarra do Washington, e aí de lá pra cá foi quando eu comecei a assumir aí à frente de alguns projetos. Fui convidado a tocar na banda Noé Azevedo, que era o maestro antigo aqui do Sion, que era o Marquinhos, né, o famoso Marquinhos aí. Depois de um tempo eu vim tocar aqui com o músico da corporação Irmandina de Sion, né, que na época fanfarra Irmandina. Sou formado em trompete erudito pela Faculdade Mozart de São Paulo, né. Regência, eu fiz só regência coral na Fundação das Artes de São Paulo, em São Caetano do Sul, né. Formação mesmo, mais autodidata, sem nenhum estudo específico, formal, vamos dizer assim. Eu sou bacharel em Ciências da Computação, então, na verdade, não é exatamente vinculado à arte. Eu tive que decidir se eu ia seguir a carreira profissional de músico ou uma carreira profissional em alguma outra área. E como cultura, a gente sabe que não é reconhecida no Brasil, eu achei que ia ser um caminho muito arriscado para ter o ganha-pão vinculado à cultura. E isso, na verdade, viabiliza a minha atividade cultural aos finais de semana de forma profissional, mas, entre aspas, um hobby, porque o trabalho que eu desenvolvo é sempre voluntariado, não recebo por fazer esse trabalho como maestro. Durante todos esses anos eu nunca recebi para ser maestro ou para tocar. E o que me permite, na verdade, fazer esse trabalho é ter uma profissão sólida, que me dá uma garantia e uma estabilidade para desempenhar bem essa atividade que eu diria que eu amo talvez mais até do que a minha carreira profissional principal. Me formei como percussionista, né? Tive um grande estudo aí dentro da área da música,
Como graduação, eu não optei em fazer música, eu optei em estudar, fazer pedagogia, porque eu já tinha direcionado na minha cabeça realmente que eu ia trabalhar com a música, mas para ser um professor, uma formação, para trabalhar com formação de alunos, fazer aquilo que os meus professores fizeram por mim lá atrás, né? Meu segundo professor no meio foi o maestro Hélio Copa, que foi o segundo professor aqui no Einstein, e ele era um cara muito didático, até hoje é um cara muito didático, um cara muito preocupado com essa questão da formação de alunos, né? E ele era muito real, assim, ele era muito assim, ó, comigo você vai aprender até aqui. Daqui para frente você vai com o Marquinhos. E foi assim que eu fui para o Noé. Formar cidadãos através da música. Esse é o grande lema do meu trabalho. Acima de tudo, um educador. Quando a gente faz a faculdade, principalmente na área de graduação, tem os meios pedagógicos dentro das matérias, né? Como a gente vai abordar o tema música com o aluno, desde o início, né? A iniciação musical, a teoria, a prática e ao ponto final, que é o ensaio, como está acontecendo hoje, né? Dentro dessa formação musical, a gente também a gente pensa no social, né? A gente pensa no lado social, o que a música é capaz de fazer na vida do aluno, né? Eu costumo falar que a música, se for bem tratado, você pode levar o aluno a ter um bom êxito musical na vida profissional, no relacionamento, e se for mal praticado, isso vai influenciar, né? Eu já disse, para o mal, porque a música ela é ampla, né? Ela abrange diversos níveis sociais, digamos assim, monetários e culturais, né? A gente aprende a formar cidadão através da música, e a banda é o melhor caminho para isso, né? Eu penso sempre que todo tipo de formação, mesmo ela sendo fora da área, eu acho que ela acaba, querendo ou não, ajudando, né? Eu fiz uma formação, por exemplo, a minha formação de licenciatura em artes, totalmente fora da área musical, mas me deu uma visão completamente diferente do mundo musical da corporação na qual eu estou à frente. Então eu tenho essa parte musical formada, mas a parte educacional ali da licenciatura em artes que eu fiz me deu um olhar diferenciado para a área da cultura, né, que eu não tinha até então na formação de música. Já fui regente de outras bandas, de orquestras também, na Zona Sul, na SOBEI, que eu fui maestro da SOBEI. E eu lecionei por muitos anos também em São Mateus, né, na periferia de São Paulo, no Colégio Caritas, né, na banda Dom Vicente Timati também. Eu acredito que a parte, pelo menos a parte musical, focada em banda marcial, eu aprendi na própria banda marcial. Aprender a tocar um instrumento, eu aprendi na banda marcial. Aprender a ser professor de música, eu aprendi na banda marcial. Eu tive muita sorte de ter ótimos professores, tanto o maestro Antônio, quanto o Marquinhos e outros que eu passei fazendo cursos, enfim, outras coisas. Mas assim, eu falo que eu sou fruto deste meio. Se hoje eu estou aqui no Sion, foi porque eu desenvolvi um bom trabalho lá e fui convidado. Graças a Deus, eu nunca procurei emprego na minha vida, né? Eu sempre fui convidado. E aí me convidaram para estar aqui, né? Por conta desse trabalho desenvolvido que eu fiz no outro colégio. E já fazem 16 anos que eu estou no Sion. Manuel Azevedo concorre na categoria sênior.
É uma história de criança, cara, que foi muito legal. A primeira vez que eu fui participar, que eu fui convidado, né, essa banda do Tonhão, que era o Cardeal Mota, ele tinha uma outra banda maior, como uma banda juvenil na época. A banda do colégio era uma banda de crianças, né? Tinha 8 a 9 anos, acho, 9 anos de idade, mas era criança ainda. E eu cheguei na Avenida Ipiranga, onde tinha o concurso nacional da época, né? E aí, aquele envolvido com aquilo, criança ainda, ouvindo bandas grandes tocando. O paralelo, assim, se a gente pensar nas bandas Brasil, mas vamos focar aqui em São Paulo, né? Tudo que a gente faz hoje, a gente só consegue fazer porque um dia o Paralelo foi uma banda diferente, né? Desde o tempo de fanfarra. Por que foi diferente? A fanfarra, então, né? A fanfarra do Paralelo começa ali no final dos anos 70, e o senhor Cláudio, que era dono da escola, né, proprietário, mantenedor, cara, ele era apaixonado por fanfarra. E ele realmente investia muito. E era um investimento que não era só um investimento da questão de material da banda, de uniforme. Era um investimento no cidadão. Ele pegava alunos da comunidade ali, ao redor de Santo Amaro, onde o Colégio Paralelo é localizado, e ele dava bolsa de estudos para os alunos. Então foi a primeira corporação que fez isso assim em grande escala. E quando eu comecei a tocar não era nem banda paralela, era fanfarra paralela ainda. E aí depois, ainda tocando no João de Deus, a fanfarra virou banda e em determinado momento eu pedi para entrar e comecei a tocar Flugelhorn lá na banda Paralelo com a regência do Marquinhos, Marcos Antônio Rodrigues. E foi uma experiência fantástica. Se eu não me engano, de 92 a 95, 94, 95, foi o período que eu toquei Flugelhorn lá no Paralelo. Quando eu era moleque, eu peguei uma fita cassete assim, de um amigo meu, que ele tinha uma fita de concurso. Ele levou na minha casa e eu fui fazer a cópia, né? Você colocava aí, apertava o REC lá e gravava. E eu lembro que eu gravei não só por causa da banda do Paralelo entrando na avenida. Eles estavam entrando com King Cotton, a música, e não era só a banda que me impressionava. Era o barulho das pessoas gritando. Porque você ouvia assim, a galera pegava assim, gravava, vocês tinham aquele aparelhinho ou aquele aparelhão para gravar áudio e a galera ia gravando assim e andando do lado do Paralelo. Mas a gente está falando assim, sabe, o Paralelo tinha 120 pessoas tocando, né, linha de frente e tudo mais. A gente pode contabilizar aí, um concurso inteiro andando do lado da banda, assim, um movimento de pessoas, fãs. O Paralelo tinha um ônibus da fanfarra, e aí atrás está escrito lá, Fanfa Show, Colégio Técnico Paralelo e toda a lista de títulos que a fanfarra conquistava. E aí eu vi, né, um ônibus chegar, 1 ônibus, 2 ônibus, 3 ônibus, acho que eram 4 ônibus adesivado, Paralelo Fanfa Show. Aquilo eu falei, meu, que animal, né, cara? Isso aqui, um dia eu vou ter uma banda dessa, né, com esse nome, com esse know-how na época, né? O Marquinhos, que foi maestro aqui também, ele foi regente do Paralelo num período, assim como um outro grande professor, amigo também hoje, o maestro Eduardo Stella, o Frigideira, que é famoso também regeu lá, dentre outros, né? Acho que foi uma história muito grande, o Paralelo teve também no meio de bandas. Quando eu comecei, aquilo era o ápice, né? Para quem nunca conhecia, eu não conhecia banda nenhuma, eu conhecia a minha e aquela que eu fui tocar, que era o Marista de Santos, né? E aí eu vi esses ônibus chegando, eles descendo com aquele uniforme bonito, com aquele chapéuzão, né? Que eles tinham um chapéu parecia uma guarda inglesa, tal, era super bonito, né? Então, essa é a lembrança que eu tenho de criança do Paralelo. 1992, tô velho, Todas as pessoas que eu conheci que têm um pouco mais de idade do que eu passou pela essa corporação. É uma referência aí pro meio, mesmo já tendo seu fim, né? Quando eu já entrei pro meio, eles já tinham acabado, né? Que ele acabou, se não me engano, foi em 95.
uns 6 meses antes do Paralelo acabar, eu saí, mas foi bem próximo do final. O Paralelo, ele gravou um disco, né, um LP. Hoje em dia a galera não sabe o que é, mas é um LP. Gravou um LP lá do A, lá do B, da fanfarra. Então foi uma fanfarra que fez um LP na época, né, nos anos 80 ali, né. Tem até digitalizado já no YouTube lá, se alguém colocar LP, fanfarra para Colégio Paralelo, vai achar. O Paralelo tinha uma linha de frente também muito diferenciada, né, que mudou muito o regulamento. Eles quebravam espelho no meio da avenida. Aí botava fogo lá no Novena, aí as tochas de fogo. Aí tudo foi cortando do regulamento por questão de segurança. Na época existia a VASP, né, Aviação Aérea São Paulo, né, uma empresa aérea, e você tinha um encartezinho para as pessoas que chegavam em São Paulo. E entre as atrações culturais de São Paulo, estava lá a fanfarra do Colégio Paralelo. O Paralelo era um movimento. O Paralelo nunca foi só uma corporação. O início da corporação, como eu disse, é uma corporação que fez 50 anos esse ano, é uma corporação super tradicional, 50 anos ininterruptos, né, de existência, de atividade. O início da corporação, para mim, é meio desconhecido, a não ser a parte de ser um curso de música vinculado à escola, como ainda é hoje. Existe a banda sênior, né, uma banda comunitária hoje, né, que a gente custeia praticamente quase todos os custos para as viagens, a alimentação toda a gente custeia, a questão de uniforme hoje é feito por isso, mas antigamente não era. Mas no início, a irmã Dina era maestrina, né, que hoje batiza o nome da corporação, ela fazia esse trabalho como fanfarra simples com os alunos da escola. E isso funciona desta mesma forma até hoje, exceto a banda sênior hoje, que é formada essencialmente por músicos de fora, né? Tem pessoas aqui que vêm de muito longe, né? Pessoal do Grajaú, tem pessoal de Sorocaba, pessoal de São Roque, que vem de bem longe, né? De Arujá, de todas as regiões de São Paulo vêm para cá. Meu nome é Tia Isabel. A minha entrada no colégio foi em 84. Eu vim para cá com os meus filhos, né? E nessa época estava a irmã Dina à frente da fanfarra naquela época, né? E eu comecei a acompanhar meus filhos. E nesse acompanhamento eu ficava junto. E foi passando o tempo, eu fui me integrando, né? E simplesmente só acompanhando. Quando foi em 89 mais ou menos, eu recebi um telefonema da dona da escola, vamos falar assim, né? A responsável pelo colégio, né? A irmã Dalva. Ela me telefonou, né? Eu fiquei apavorada porque ela era muito séria, né? E ela fez assim: Isabel, vem aqui no colégio. Eu falei: tudo bem. Eu falei: meus filhos aprontaram alguma coisa, né? Eu quero te convocar, ela não pediu, eu quero te convocar para ser a coordenadora da fanfarra. Tremi na base, né? Porque eu não tinha experiência nenhuma. A minha única experiência era de acompanhá-los, né? Acompanhar meus filhos, acompanhá-los nos concursos que tinha, né? Resumindo a história, eu estou aqui até hoje. A banda marcial Irmã da Ruda Pereira, se eu não me engano, começou lá atrás como fanfarra, era fanfarra com pista, e aí veio evoluindo, né? Conforme todas as bandas da prefeitura foram adquirindo crescimento de banda, e aí foram progredindo aí passo a passo até ter uma banda, né? Houve alguns maestros antecessores a mim que foram fazendo projetos, mas como vai usando alunos da escola, então entra e sai, né? Todo ano aluno. E a gente nunca tem assim uma frequência, vamos supor, de 5, 6 anos o aluno na escola, né?
Eu fui contratado pela prefeitura, né, Secretaria Municipal de Educação e a Adri Santo Amaro, e eu era professor de uma outra escola, e aí quando virou a contratação novamente, houve-se a necessidade da escola de ter um instrutor, um professor ou um maestro contratado, né, para estar aqui. E aí eu fui atribuído, fui selecionado para estar assumindo o projeto Armando Arruda Pereira. Meu nome é Marcelo Godoy, eu, digamos assim, sou formado em trompete, né? Flúgel, um pouquinho de cada instrumento que a gente vai se arranjando de acordo com o necessário, né? Vai pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, precisamos de um professor especializado, a gente vai atrás, vem ajudar e um vai ensinando o outro. Eu toco trompete, flúgel, trombone, um pouco de tuba, um pouquinho de cada coisa. A gente nunca é 100% em tudo. Então a gente sempre faz um arranjozinho. Nos encontramos em algumas reuniões e é onde ele fez o convite, né? Falou, olha, quer tocar comigo? Nunca toquei fora, que a minha formação é congregacional, né? Sempre toquei em igrejas, nunca toquei fora. Então pra gente aqui fora é um outro mundo, uma forma de tocar completamente diferente. Aceitei, né, o desafio, digamos, já faz um ano. Mas toquei em outra banda também recentemente, então a banda foi extinta, né? Que era lá pro lado de Diadema, então Diadema tá ficando meio assim, meio que esquecido da parte da musical. E Capital também está sendo esquecida, né? Por N motivos. Mas a gente vai indo tentando voltar. Eu entrei no Salote em 97, final de 97 para 98. O Salote era uma fanfarra, já tinha sido uma fanfarra muito tempo antes, vários anos antes, e ela também estava desativada. Então, nessa época, eu conversei com a diretora, que eu tinha intenção de dar aula de banda, de fanfarra, e ela me confiou essa oportunidade e a gente começou a desenvolver ainda fanfarra simples. A gente desenvolveu um trabalho com fanfarra simples durante uns 6 meses e depois a gente transformou a fanfarra numa fanfarra com pisto. Foi aí que a gente desenvolveu o trabalho de 98 a 2002, 2003, até a fanfarra virar banda. E nesse período a gente ganhou vários, se tornou uma potência, ganhamos campeonato estadual, campeonato nacional, assim, se tornou uma referência em fanfarra. Em 2003, mais ou menos, a gente transforma a fanfarra em banda e aí começa toda a luta para tentar também se consolidar como banda e fazer uma banda de sucesso. E aí eu fiquei no Salote até 2007. E aí eu voltei a reger somente em 2009 para 2010 na banda João de Deus. E aí agora, recentemente, a banda de novo, depois se desativou de novo, ficou um período desativada. E agora em 2023 a gente reativou a banda novamente e eu assumi novamente a regência da banda. Eu sempre fui um maestro de banda de competição. Então, óbvio que a gente também prepara o repertório não só de competição, a gente faz apresentações também, mas o foco principal é competição. Eu sou a Caterine, sou percussionista atualmente da banda Marcial Bertolotti. O meu cargo atualmente é fora do mundo de bandas, eu sou analista de sistemas. O mundo de bandas para mim é um hobby com responsabilidade. Eu comecei a tocar em 2006 na fanfarra da escola, se chamava Hélio Zé Berlino. Na fanfarra eu já conheci os instrumentos de percussão, já me apaixonei. E em 2010 eu conheci a Barueri Marching Band com o maestro Almir Santana. Conheci quando fui no Parque Vila Lobos, teve uma
apresentação da banda, eu fui. Então, quando eu vi a Barueri, eu me apaixonei. Lá eu toquei de 2010 a 2013, quando eu conheci a banda do João de Deus. E no João de Deus, com o maestro Roberto Vigiani, o Juninho, foi outro mundo, assim, pra mim. É uma banda que é uma das tops, era as tops na referência, porque hoje em dia, infelizmente, a banda encerrou as atividades. Em 2017, fui pro Armando, com o maestro Roberto Vigiani também, Juninho. No encerramento do Armando, fiz uma pequena passagem no Sion, foi logo após a pandemia. E o Juninho, quando mostrou pra gente que estava com um projeto de voltar com banda, vir pro Salote, então nós abraçamos a ideia, fomos com ele. Se é possível estarmos perto, se não é tão longe, se bem que eu moro na Zona Norte, a banda é na Zona Sul, então a gente segue os Juninhos por onde ele estiver. Então, a nossa origem ela se deu em 2009, né, em abril de 2009. Até então nós éramos uma fanfarra aqui na escola, foi formada em 2002 e 2005. Em 2002 a 2004, 2005, eu fiquei como fanfarra aqui gigantesca, inúmeras crianças participavam, os ensaios eram aos domingos. Enquanto isso, o Benê ele tinha a banda do Frei Damião, na escola, na MF Frei Damião. E aí a primeira fanfarra acabou, por conta que os alunos eles ficavam muito tempo na escola, segundo os pais era um problema, os alunos ficarem de domingo na escola, e aí eu acabei que não querendo bater de frente com os pais, e aí encerrei o projeto por assim. Em 2005 eu formei novamente, o Benê ficou me insistindo para me voltar, eu voltei e formei a fanfarra novamente, enorme da mesma forma, e ela ganhou muito espaço dentro da escola. E nessa época o ensaio ele permaneceu aos domingos. Na época o Benê conseguiu a escola da família para que a fanfarra continuasse nesses ensaios. E aí ele teve um problema no Frei Damião, que o Frei Damião acabou meio que quebrando, né? A molecada acabou saindo, foi para outras corporações. E aí ele ficou de 2005 até 2009 no meu ouvido, querendo que eu levasse a galera para lá, querendo que eu assumisse a banda. Ele também já não queria mais ficar à frente da banda. Ele queria cuidar só da parte administrativa, ônibus, uniforme, verba. E aí depois de longos 4 anos que ele ficou no meu ouvido, eu acabei aceitando, porque aqui eu não conseguia mais segurar a fanfarra. Como eu não tinha muita experiência em banda, eu falei, não, vamos lá e vamos ver o que acontece. E aí ela se tornou Frei Gaivotas nessa época, isso foi em 2009, porque nós tínhamos o apoio do Gaivotas e tinha os instrumentos do Frei Damião. E aí acabou ficando esses dois nomes. E aí tivemos um problema lá no Frei Damião, eu não lembro exatamente a data que foi esse problema. E aí a gente acabou voltando pra cá e aí já se estabeleceu banda marcial e musical Gaivotas 3. Aí quando foi em 2015, se não me engano, teve o falecimento do diretor e aí entrou uma nova diretora, nós tivemos que meio que não conseguimos permanecer na escola e aí eu fiz uma parceria com o CEL e fomos para o CEL. E aí de lá, de 2015 até 2019, 18 mais ou menos, se não me engano, nós ficamos como banda Navegantes, continuamos representando a escola, mas não ensaiávamos aqui. E aí depois dessas mudanças todas, a diretora Carmen assumiu. No mesmo dia que ela assumiu como diretora aqui, ela me ligou e falou que gostaria que eu voltasse para a sala de aula e que eu voltasse com a banda na escola. E agora como banda Benê. Eu sou Ana Paula Amaral, tenho a formação em administração e ciências contábeis. Eu estou no meio de música desde 2006, 2007, que foi quando eu iniciei na escola, né, na idade dos alunos que a gente tem aqui. E basicamente a minha trajetória é na banda, com todas as mudanças de escolas, de sede. A única experiência que eu tinha era da fanfarra que tinha no Frei Damião, que era só fanfarra de percussão. E aí eu decidi entrar, tive uns amigos que queriam e eu entrei. Entrei justamente no mesmo dia que o Benê ia iniciar na fanfarra. Iniciei com corneta, eu toquei trompete, um tempo, isso na banda do Frei Damião, né? Tive que sair por um tempo, quando eu retornei no trompete, mas aí por algumas necessidades da banda eu fui para trombone, mudei completamente.
Toquei trombone por um tempo, depois do trombone toquei eufônio, e aí do Frei Damião nós viemos para cá, e aí segui aqui no eufônio como Gaivotas 3. Depois disso, também por outras necessidades, por um gosto meu também, toquei flugel durante Céu Navegantes, quando a gente foi para Céu Navegantes, e do flugel eu tô tocando trompa atualmente. Então eu tive uma passagem por vários instrumentos, que para mim me engrandeceu muito, e eu consigo também auxiliar também as crianças que vêm, precisam aprender e eles ficam fascinados porque eu toquei vários instrumentos. Profissional não, até porque chega uma certa hora que você tem que decidir, né? Você vai seguir no ramo da música, você precisa se dedicar inteiramente para isso. Então chega uma hora que você precisa se decidir, você vai se tornar profissional em música ou você vai se tornar profissional em outras coisas. Eu gosto muito de estar aqui e eu gosto de passar o que eu sei para todos que estão aqui. A nossa corporação que ela está completando esse ano 40 anos, né? Ela começa em 84 para fazer o desfile de 7 de setembro aqui do bairro, né? E ela serve para desfile de 7 de setembro por muitos anos, né? Com os antigos professores. Em 92, quando o maestro Hélio Copa assume a fanfarra, então fanfarra, ele começa a fazer um trabalho mais legal, começa a participar de campeonato, a partir daí que começa a participar de campeonato. E aí a coisa vai sendo construída. E aí ela é interrompida no final de 99. Em 2000 ela não existe, e em 2001, após eu insistir muito com os donos da escola, como ex-aluno, né, aí a fanfarra volta com a minha administração. E aí estou aqui hoje há 23 anos. Fanfarra conquistou categoria infantil sob a regência do maestro Diogo da Costa Pereira. Eu tenho muito orgulho do trabalho que a gente construiu, porque assim, ele é um trabalho formativo, mas ele também é um trabalho competitivo. Elas podem andar juntas. E a gente faz o trabalho dessa forma. Os alunos que vão se destacando na infantil, eles passam para a banda infanto. Essa banda já é também competitiva. Ela já participa de campeonatos, já é um grau um pouquinho acima, a exigência já é maior. 2 meses de aula, 1 mês de aula, ele já está lendo partitura, ele já está tocando, ele já está fazendo música, assim. É um trabalho muito, muito bom. E aí os alunos vão se destacando e eles chegam na banda sênior, que aí é a nossa banda principal, a banda que a gente abraça ex-alunos, a gente abraça a comunidade aqui da Capela do Socorro como um todo, e aí essa banda é a banda que sai mais para campeonatos durante o ano e tudo mais. Se a gente pegar o projeto inteiro, nós temos aí 200 alunos, um pouquinho mais do que isso. Sou Isabela, tenho 19 anos e eu toco na fanfarra do Einstein desde os 9 anos de idade. Eu comecei na categoria infanto-juvenil, e eu subi para sênior em 2016. Eu comecei meus trabalhos com música aqui no Einstein mesmo e fiquei aqui. Já estudei com outros professores. Eu participei da orquestra de metais da Orquestra Jovem da SOBEI, projeto rápido. E aí eu tive aula com o eufonista Guilherme Capozzi, que toca aqui com a gente na banda mesmo. E eu tive aula também com o Eric, do Sion. Na banda sempre foi o trompete. Eu comecei minha iniciação com o flugel na fanfarra, só que foi só para pegar a embocadura, acertar mesmo, depois foi só o trompete. Então, eu terminei a escola, o ensino médio faz 2 anos, e depois eu já ingressei na universidade. Aí eu faço Química Industrial hoje. A banda, assim, ela teve uma história muito rica, né, principalmente e vitoriosa, né? Mesmo com a irmã Dina ainda à frente da banda, ela ganhou diversos prêmios da Rádio Record da época, então, assim, uma história muito grande. Você ganhou inúmeros títulos nacionais, estaduais com ela. Depois com o Marco Antônio, né, com o maestro Marquinhos, ele ficou aqui acho que de 92 até 2005. Aí depois teve um período, que a gente até conversou antes um pouco, que a banda não saiu para campeonatos, mas funcionou de forma interna, de formação, né? Eu sempre fiz o trabalho aqui de musicalização infantil, além do trabalho com a banda. E a gente entrou na categoria juvenil, né? E também continuamos esse legado de invicto, de 92 a 2019, sem perder um campeonato sequer. Bom, meu nome é Lucas Matos, eu tenho 36 anos, minha formação é em administração. Depois de muitos anos de formado é que eu comecei a enveredar para uma formação mais artística, então me formei como ator também em 2018, mas nada relacionado a bandas e fanfarras. Comecei com 11 anos, porque tinha fanfarra na escola onde eu estudava.
E sempre gostei muito de dançar, então a linha de frente de cara foi a primeira coisa que me chamou a atenção, então já entrei no corpo coreográfico e isso me levou para outros caminhos. Na adolescência eu estudei um pouco de balé, nunca deixei de dançar também depois, mas sempre trabalhando com linha de frente. Não imagino uma vida sem estar envolvido ou com bandas de fanfarras. Minhas amizades, na sua maioria, são pessoas de bandas de fanfarras. Eu acho triste também, porque da minha turma lá, que comecei em 99, tem uma pessoa que desfila hoje além de mim. Então, eu acho triste porque eu acho que tudo isso tem a ver com o fomento, com a questão histórica, das bandas acabarem, das pessoas pararem de dar valor. A banda não existe mais, é só o nome. Mas a gente tem que manter, né? Tem que zelar e procurar mudar também um pouco a trajetória, né? Os caminhos. E aí eu comecei a iniciação musical com o pessoal, exercícios, lendo partitura. Hoje 100% da banda lê efetivamente a partitura. Hoje a gente está trabalhando bastante a questão técnica da banda, né? Todo mundo já está bem seguro no que está fazendo. E aí é aquele cereja do bolo, né? A dinâmica, a interpretação. Já estamos nesse ponto. Cerca de 1 ano que a gente está fazendo esse trabalho, já está no nível que está. Bom, esse período de ápice foi o seguinte. Nós temos na prefeitura a FEMIC, né? O Festival Estudantil. E o Armando Arruda, com pouco tempo que se iniciou o trabalho, em setembro tivemos a nossa primeira etapa, na qual fomos campeões regionais. Fomos campeões aí na nossa categoria. E fomos para a final da FEMIC, também não ficamos atrás, né? Ficamos entre ali os primeiros colocados, mas foi uma boa nota, foi uma boa apresentação. Causou um pouco de surpresa, né? O nível que chegou a banda lá, com a quantidade de alunos que a gente tinha. E no final do ano, logo após essa FEMIC, nós tivemos aí a parceria com uma das bandas de Osasco, né? A banda Marcial Olympus. E nós unimos forças para ir para uma outra final na FEMIC, onde foi assim uma explosão, né? Tanto de sentimentos para os alunos do Armando Arruda, para os alunos da banda Marcel Olympus, para os maestros, eu, Levi Félix, o Rafael. E daquele dia, o pessoal já se identificou o que eles queriam fazer. Então a banda ainda estava meio sem identidade até aquele momento. Foi um divisor de águas. Cada escola tem uma forma de você trabalhar, cada aluno tem uma forma de te ensinar a trabalhar também, que às vezes você quer que ele faça uma coisa e ele não desenrola aquilo. Então você tem que ir granjeando pelos lados, pelas beiradas, até você acertar o foco dele. Que é o caso de umas escolas que eu estou conseguindo dar aula aí. Para você ter uma ideia, tentamos trompete. De jeito nenhum. Trombone, nada. Aí chegou uma menininha pequena, uns 10, 12 anos, e começou a cantar um funk. Começou a fazer uma batida, sem nada, sem saber uma batida, começou a fazer na caixa, desenrolando, já descobriu o que é. Ali tem que ser percussão. E já outro colégio, a gente tentou percussão, não deu certo, flauta também não deu certo, banda de garagem não deu certo. Aos trancos e barrancos. Tem muita gente para te ajudar, mas muitos ali por trás que não querem ver sua cara. A gente teve alguns episódios bem marcantes, assim. A conquista do campeonato estadual e campeonato nacional como fanfarra foi algo bem importante, assim. A gente foi campeão nacional com a maior pontuação entre todas as fanfarras. Então, realmente, a gente se tornou naquela época a melhor fanfarra do Brasil. Como banda, eu diria que essa última fase agora, a gente está vivendo a melhor fase. E a gente, quando eu assumi agora em 2023, a gente montou a banda. Eu falo a gente porque não sou só eu, e a gente montou uma equipe que trabalha junto, tem 20, 30 pessoas trabalhando na administração e no gerenciamento do projeto. E com isso a gente já conseguiu, no primeiro ano, o título de campeão estadual e campeão nacional como banda. Algo que a gente nunca tinha conseguido antes. Competindo com as melhores bandas do país. Tem Sion, Mauá, Atibaia, enfim, tem grandes bandas que são bandas consolidadas e a gente conseguiu remontar a banda e competir com essas bandas e não só competir, como ganhar os campeonatos no estadual quanto no nacional do ano passado. E eu acho que a gente está na melhor fase da corporação, não só da corporação, como eu também, na minha trajetória como maestro de bandas fanfarras, eu acredito que a gente está hoje na melhor fase. Olha, hoje em dia eu tenho
privilégio, a sorte de poder estar participando da Banda Filarmônica de São Paulo. Foi um convite que eu recebi enquanto estava tocando no Armando. O Jonathan Xavier e o Philip Storr, ele é o fundador da banda, junto com o maestro Eliezer e o Renato Ernesto. E eu tive a sorte de ser convidada. Estamos montando o projeto, é assim, assim, assim. Não temos muitos instrumentos, é uma coisa começando e tudo que é independente é mais difícil. Estou há 5 anos tocando lá, aprendendo, evoluindo. Foi bacana esse ano que nós recebemos uma visita ilustre do maestro colombiano, Andrés Acosta. Ele é responsável, diretor artístico da Banda Sinfônica de Córdoba, da Argentina. Foi um projeto muito bacana, aprender sobre a cultura de outros países, a música colombiana pra gente, o latino, então foi sensacional. Então a Filarmônica é uma sorte de poder estar com eles. Eu não digo que eu sou profissional porque eu ainda tenho muita coisa para aprender. Estou sempre aprendendo, mas eu consigo acompanhar. Então eu fico feliz e honrada por muitas vezes tocar com pessoas que fazem faculdade e escolas de música como a EMESP, a municipal daqui de São Paulo, porque eu vim do mundo de banda marcial, eu vim do mundo da fanfarra e poder ter o privilégio de tocar junto com essas pessoas é sensacional. Olha, a trajetória nós temos sempre praticamente quase a mesma linha desde quando nós saímos e voltamos, né? A ideia sempre foi termos uma formação a cada 6 meses. Formamos os integrantes novos com a ideia de estar inserindo eles ao grupo antes do final do ano. Com o nosso retorno para cá, eu precisava de uma estrutura um pouco mais clara e mais objetiva. Então foi separado por grupos, grupo 1, grupo 2, grupo central, que é onde concentra os integrantes mais experientes. Então ele entra com o grupo 2, aprendendo ali a base da música, o que é partitura, pentagrama, instrumento, como que funciona. E aí ele é, digamos que avaliado de algumas formas para poder estar entrando no grupo principal. Daí, quando ele entra no grupo principal, ele passa a ter aulas somente com os chefes de naipe da banda. E comigo só passa mesmo no geral. Então nós temos os dois grupos. O grupo central, que é um grupo que nós preparamos para ir para competições e grandes apresentações, e o grupo que é só os alunos sem essa galera mais velha. Assim a escola não deixa de ter um contato com a banda e com os alunos da unidade. Do ano passado para cá, a ideia de nós termos saído várias vezes era para ver se nós conseguíamos mudar um pouquinho esse pensamento, porque querendo ou não a competição ela acaba instigando os alunos a estudarem mais, a se dedicarem mais, mas eu venho tentando puxar essa questão de competitividade. São Paulo, maestro Alfonso André Ribeiro, coreógrafa Aurea Dutra, os aplausos para a banda marcial Venere. O maior impacto que eu sinto até hoje é de poder partilhar tudo que eu aprendi nesse tempo. Ter foco, né, disciplina nessas coisas que a gente precisa muito para tocar um instrumento. Então você tem que ter uma disciplina de estudo, você precisa ter dedicação àquela coisa. Então as bandas trouxeram isso para mim. Mas o maior impacto é esse, de poder participar ativamente na vida de alguém que está começando na área. Eu acho que foi o Jardim das Flores, que foi, acho que é o mais marcante até hoje, mesmo que tenha sido muito antigo. Acho que a melhor percussão, melhor metais, transitório, acho que foi o mais marcante para a banda. Quando eu assumi em 2001, eu tenho um objetivo muito claro. Não é para ser banda para apresentar dentro da escola, apenas para ser competitiva. Então, desde o primeiro dia, desde o dia 9 de abril de 2001, que é quando eu começo aqui, sempre foi para ser uma banda que vai ir para campeonato e vai competir. Tem gente que fala, isso não é sadio. É, lógico que é, se você souber fazer. Se você trabalhar só para ser competitivo, aí você está errado. Agora, se você ensina o seu aluno de uma forma educativa e fazer uma apresentação bem feita, vai te levar a um resultado esperado, você está ensinando para esse aluno a ser bem sucedido na vida. Eu seria uma pessoa completamente diferente se eu não tivesse entrado na fanfarra. Formou muito do que eu sou hoje. E minha prioridade é a banda. Toda a minha agenda gira em torno dos ensaios, de estudo. Eu participo da Infanto ainda durante a semana. Então eu tô aqui tocando de terça a sábado. Então, sim,
Minha vida hoje é a banda. Eu já criei várias estratégias diferentes, porque as gerações vão mudando, então o maestro também tem que mudar muito nesse sentido. O melhor período está sempre por vir, sabe? Eu sempre evoluí o meu trabalho. O meu trabalho nunca caiu. Lógico que a gente tem momentos memoráveis. A nossa fanfarra sênior foi pentacampeã paulista, em 2012, 13, 14, 16 e 18. Vem o Sion como fanfarra, ganhou 8 títulos. Depois vem o Noé e o Einstein com 5. Então isso para mim é uma honra. Tem um trabalho ainda recente como banda marcial, mas é um trabalho que vem muito bem, né? Fomos vice-campeões sul-americanos no ano passado. Nós somos classificados para o Mundial de 2024 e 2025. Na verdade, eu não gostava. E aí veio uma pegadinha, né? Porque antes de eu entrar na fanfarra em 99, meu irmão tocou na mesma fanfarra. Uns 2, 3 anos talvez antes de eu entrar. E ele tocava trombone e eu achava o barulho insuportável. Eu brigava em casa e eu não queria que ele ensaiasse. E eu e os meus amigos ali na escola, a gente não gostava muito da fanfarra. Então tinha apresentação, essas coisas, a gente não ia, enfim. Mas num dado ano, algumas amigas da minha turma entraram, né, na fanfarra. E aí elas falaram, vamos, legal. Não recebi incentivo, na verdade era o meu castigo. Fez alguma coisa errada, não vai pra fanfarra. Era como um castigo. Eu gostava de ir, mas não era incentivado por nenhum meio. Tinha a coisa do preconceito ali também. Meus pais se incomodavam de uma certa forma de eu ser o único menino no meio de quase 30 meninas, que era o grupo que eu participava no começo. Né, só um dia do final de semana, eram os 2 dias. Então eu tomava ali diversas atividades de lazer, festas de aniversário, festas de família, que eu optava em perder porque eu queria estar na fanfarra. Meu pai tocava trombone. Começou a tocar trombone, aí desistiu e em casa sempre teve um instrumento guardado. Eu, de criança, né, pegava o trompete, pegava algum outro instrumento e ficava soprando, fazendo barulho no ouvido da minha mãe. E aí foi indo, a gente vai pegando gosto e acaba tocando, não tem como. É igual você dar uma flauta pro seu filho. Ele vai ficar infernizando o dia inteiro. Uma hora vai sair alguma coisa. Vai estar gravadinho ali, ele pega um rádio, ele começa a ouvir alguma coisinha, ele já começa, pega um violão, ele desenrola alguma coisa. De ouvido a criança vai tocando. Tem uns que nascem com o dom, que nem na escola que eu tô agora, eu tava tocando uma flauta lá, a menininha olhou pra mim assim, professor, essa nota é uma nota, esse barulho tá me fazendo um som assim, tá, eu falei, que barulho você tá ouvindo? Parece um sol. Aí eu fiz outra nota, lá, e esse aqui? Parece que é meio si, sei lá, uma coisa assim. A menina não sabe, com 7 não tem ouvido absoluto. Quando eu iniciei, o professor passou na sala de aula, né, oferecendo, venha participar da fanfarra. Na época eu não sabia como é que funcionava, o que era isso. Eu levei a autorização para casa, mostrei para minha mãe. Aí ela, fanfarra, que legal, seus primos já tocaram, bastante gente já participou, é para tocar no 7 de setembro e tal. Então, inicialmente, a ideia da minha mãe até hoje, ela pensava o seguinte, vai tocar no 7 de setembro, acabou. Depois que ela descobriu que não é só 7 de setembro, que é o ano inteiro a banda, ela ficou desesperada. Como assim? Todo final de semana tem que ir pra banda? Na época da fanfarra, eu conheci os meus amigos na fanfarra em si. Na escola eu tinha amigos, mas não eram muito próximos. E na fanfarra eu tive essa sorte. Então a banda pra mim foi tudo, assim. Eu era mais retraída, mais tímida. E com a banda eu aprendi a me soltar mais, a não ter mais tanto receio, tanta vergonha. Meus amigos são todos de banda. Até porque a gente vive disso, né? Todo final de semana você tá na banda, não tem como ter amigos de fora. Você até tem. Só que são pouquíssimos, porque a gente está sempre nesse meio, sempre ensaiando, sempre em campeonatos, aí se junta e fala de banda, aí se junta vai tocar. Então, hoje em dia, meus amigos mesmo, a maioria são todos de banda. Incentivo de casa, assim, não muito. Nunca me proibiram de ir, né, quando eu tinha 12 anos, mas também não era uma coisa que meus pais esperavam que eu fizesse, foi uma coisa que eu decidi. Sempre me apoiaram. Né? Até porque quando eu entrei de cara, vamos dizer assim. Então, eu não faltava ensaio, até hoje eu sou assim, não faltava ensaio, eu era comprometida com os ensaios. A sua família às vezes pergunta, é isso que você quer para sua vida?
não era o meu objetivo profissional, mas depois que eu entrei eu tive incentivo básico, assim, você vai, você tem ensaio, tem, então vai. Mas se eles pudessem escolher que eu não fosse, eles fariam. É uma situação que a gente convive até hoje, quando entra as pessoas, de os pais ser meio receosos, passa muito tempo na escola, é isso que você quer, isso vai trazer algum retorno para sua vida, então o incentivo que eu tive foi, já que você está comprometida, vai, mas não de vá atrás e faça isso pro resto da sua vida, não. Da família, não. A escola tem muitas atividades extracurriculares, então meu pai sempre falava, tipo, faz as atividades para ocupar a tarde mesmo. Mas eu entrei na fanfarra por uma apresentação, que todo começo de ano o Diogo faz a apresentação para mostrar a fanfarra, e aí eu me interessei quando eu vi, e aí eu entrei. Mas em casa, não, tipo, já tive muitas objeções por parte da família mesmo, mais da metade do meu tempo eu passo aqui. Então as pessoas julgam bastante. Mas eu não ouço. Acho que no meio a gente se apoia entre os nossos, né? Entre as pessoas que estão com a gente, que desfilam com a gente, são essas pessoas que nos apoiam. Sim, tem bastante apoio, eles têm orgulho da banda que tem no bairro. Porém, assim, como tem um caráter competitivo a nossa banda, a gente apresenta pouquíssimo aqui no bairro, o que é um problema. Porque não falando, nossa, a fanfarra do Sion existe ainda, o pessoal fica encantado quando vê, né? Há uns anos a gente participou da festa junina e teve vários depoimentos do pessoal falando, nossa, que saudade, chorando, que participou da época da fanfarra e rever. Então, isso para o bairro aqui é um patrimônio histórico sem dúvida. Ter essa corporação há tanto tempo aqui representando o bairro de Vila Maria aqui. Realmente é bem complexo. Os residentes locais conhecem a banda, né? O pessoal em volta aqui, os condomínios. Tanto que no ano passado, que a banda estava com quase 100 componentes, teve reclamações do barulho, que era demais, né? Mas pensa na estrutura que tem a escola, atender quase 100 músicos aqui. Não que eles se incomodaram de querer tirar a banda, acabar a banda. Viram que do nada apareceu a banda aqui novamente, né? Então eles ficaram meio, será que é? Será que não é? Veio gente aí na porta, né? Teve gente que chamou a GCM entrou e falou, tá tendo ensaio? Tá bom, então pode continuar. É melhor do que tá tendo pancadão na porta da casa dos outros, né? A vizinhança em si apoia, os pais dos alunos apoiam, né? Tanto que a gente tem aula aí na semana, 9, 8 horas da manhã, e vem todo mundo participar, já fica aí, almoça para a escola. Os pais já sabem que o aluno vem para a escola, o que ele vai fazer? Ele vem para a banda, né? E isso ajuda muito, 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 muito as famílias em casa, né? Porque às vezes o aluno poderia ficar avulso, né? Disperso na rua, estão aqui ensaiando. Em geral, a gente tem o apoio da escola. Só o fato da escola ceder o espaço para a gente e ceder os instrumentais que a gente adquiriu aí ao longo desses anos todos, mas que é da escola, tudo bem, tem um monte de músico que traz seu instrumento particular, tem um monte de músico que traz instrumento emprestado, a gente consegue instrumento de outras pessoas que acabam emprestando, mas existe muita coisa da escola. E aí, então a escola apoia, deixando a gente utilizar o espaço e cedendo esses instrumentais. É diferente de ter o apoio do Estado. A gente tem o apoio da escola, do diretor da escola. Eu tive o caso no João de Deus, que a gente também tinha o apoio da escola, mas aí trocou a diretoria e eles acabaram com a banda. Não existe uma garantia que se trocar a direção que a banda vai continuar. É a PM que apoiou, autorizou muito mais do que a Secretaria de Educação e o Estado. E o público em geral da região conhece de ouvir. Teve um dia desses, uma senhora entrou dentro da escola e falou, eu queria assistir porque eu sempre ouço vocês da minha casa. E eu tinha curiosidade de saber como que era, como funciona. O bairro inteiro ouve a gente ensaiando. Então, eles conhecem muito mais dessa forma. Como o Frei Damião não tinha um vínculo muito forte com os moradores, porque os moradores eles não gostavam da questão do barulho, né? Querendo ou não, dia de domingo, dia de jogo, né? E nós tínhamos muitos problemas com eles, inclusive aparecia o vizinho armado em alguns ensaios, enfim. A coisa lá era bem complicada, né? Já no Navegantes nós não tínhamos problema porque o Sol Navegantes ele é bem escondido, né? E espaço é o que mais tem. Tínhamos problema com a questão de organização do próprio céu. Aí nós tínhamos esse problema porque
Às vezes não podia usar um espaço, não podia usar outro espaço, mas querendo ou não a gente acabava conseguindo ensaiar tranquilamente. No Benedito, agora, também não vejo problemas de espaço. E com a comunidade aqui a gente não tem problema, a comunidade já conhece. Tem uma comunidade nova atrás da escola, então a gente ainda estão nos conhecendo, né? Não conhece. Se eu pensar nos 1.400 alunos que se estudam aqui, eles conhecem. Só que se eu pensar na comunidade como um todo, na Capela do Socorro aqui, eles não conhecem. E por que eles não conhecem? Porque não existem políticas públicas, a criação de eventos aqui no bairro. Não existe. Não existe. Eu precisei agendar um espaço, um horário, num espaço público. Volto a dizer, é um espaço público para agendar, para fazer uma apresentação da banda. Me foi negado. Então, a partir do momento que o espaço público me é negado, como que eu posso ter esperança de que o poder público vai fazer, por exemplo, um campeonato, um desfile cívico, um festival aqui no bairro, para que as pessoas aqui do bairro possam conhecer o projeto? Então, o poder público ele não tá se preocupando comigo. Até porque se o poder público estivesse se preocupando com o meu movimento de bandas e fanfarras, ele não teria acabado com o projeto de bandas e fanfarras da Prefeitura de São Paulo, por exemplo, que ele foi acabado por uma questão técnica, com a questão dos cargos, que o Ministério Público apresenta. E ok. Só que a solução que foi dada se demonstra, ano após ano, equivocado. Porque as pessoas que comandam realmente, você acha que elas estão ligando para as bandas de fanfarra? Eu, particularmente, eu não vejo isso renovado para as atuais gerações. A criançada de hoje, ela não se motiva muito a entrar numa banda, né? A motivação delas são outras coisas, né? Ainda mais assim, no colégio particular que nós estamos, né? Há uma dificuldade muito grande de você trazer novos componentes. Uma hora é as crianças que não querem entrar, outra hora é os pais que não querem trazer. Os pais não querem, assim, perder o tempo buscando e trazendo os alunos, né? Por exemplo, da banda, não querem perder o seu fim de semana. Dentro do possível, sim, tem pouco aluno. Mas aí também vai muito dos pais, né? Pai e mãe geralmente não vem da cultura musical. Né? Na correria, no trabalho para lá e para cá. Mas você vê que um pouco que vem para cá, a diferença em tudo. Não está na rua jogando bola, não está na rua soltando pipa, não está brigando, está tendo boas notas na escola, que acaba dando mais interesse para ele estudar. Estuda lá que aqui tem retorno, ou vice-versa. Não cortar, mas para dar um certo incentivo para ele falar, vai lá, estuda. Não, jamais. Parece que a cada ano piora. É caótico, assim. É muito triste pra gente que gosta de tocar, que tá no meio, ver que a cada ano parece piorar. Tem bandas que parece que eles contratam as pessoas que não estão com vontade de fazer o projeto crescer. Mas isso também vem do quê? As pessoas precisam ter um salário, as pessoas têm uma profissão. Só que se você não é reconhecido na sua profissão, você já recebe pouco, aí as pessoas muitas vezes desanimam e acabam fazendo o tal do qualquer jeito. Porque hoje em dia, se você não tem dinheiro para você fazer uma banda boa, você não consegue. Porque instrumentos são caros, para você manter um uniforme é caro. Se você não tem apoio, fica complicadíssimo. E em relação aos jovens, é pior ainda. Porque como que você vai ensinar os jovens para ter uma base, se aí entra no termo que você não tem pessoas não capacitadas, mas pessoas desanimadas, porque você não tem um salário adequado, você recebe pouco para isso. Aí alguns podem pensar, já recebo pouco, para que eu vou me esforçar? Acredito que a maioria dos alunos que tem aqui, eles se interessam em algum momento porque viu alguém tocando, igual eu vi as pessoas ensaiando e eu fui decidir entrar. Então eu acredito que isso é muito atual. Não tem incentivo assim, participe, vá tocar algum instrumento. Eu vejo muito isso parte de igrejas, parte escolar, é mais ou menos isso. Eu vi lá tocando, eu gostei, eu vou. Mas também são poucos os que ficam. É muito divulgado entre nós, né? Entre todas as corporações. Agora, nas escolas mesmo, eu não vejo muito incentivo. É um pouco complexo de falar.
Vendo por outras corporações, eu vejo que é muito gente que já tocava, gente que tem 35, 40 anos e junta os amigos lá para tocar e vai. Até a prefeitura mesmo, as escolas da prefeitura, do estado, o projeto musical não funciona muito legal. É difícil você ver um projeto que é uma galera de escola, do jeito que a gente começou. Então eu acho que não tá renovando tanto. Mas eu acho que não morreria tão fácil, não. Não, acho que esse é o português claro. A gente investe muito, todos somos voluntários, né? Exceto eu, que sou funcionário da escola, o restante se dedicam demais. Então eles vêm de muito longe, põem dinheiro do próprio bolso. A linha de frente fez, por exemplo, o uniforme dela custeado por ela, o nosso uniforme foi custeado por nós. Então a gente põe muito e recebe pouco ou quase nada, somente da parte pública. Isso aí é quase zero. Não há nenhum retorno. Então esse é o português claro. Então assim, você tem uma banda histórica desse tipo, representando a cidade de São Paulo, né? A gente foi campeão nacional algumas vezes, campeão estadual várias vezes, aquela coisa, e a parte pública simplesmente não dá atenção para o nosso meio como a gente merece. Bom, eu invisto muito nessa banda. Eu invisto o meu tempo quase que 100%. Não é só de tempo, o investimento é em dinheiro também. Por exemplo, eu tiro os alunos de casa num domingo às 11 da manhã, até as 5 da tarde eu tenho que fornecer algo para eles. E eu tenho que tirar do bolso o alimento para eles, né? Eles valorizam isso e eu me sinto sempre orgulhoso de estar fazendo isso por eles, né? O retorno que eu tenho sempre que eu faço isso é isso que você está ouvindo aí. O pessoal tocando mais empolgado, eles gostam, eles cobram, professor, vai ter de novo. E só que o reconhecimento fora do portão, né, não tem. Tem pouco convites para fazer, para tocar, né? E gostaria de ter mais. Não depende só de mim, né? É muito difícil a questão até de transporte, às vezes tirar a banda da escola e levar para um concurso no interior. Para eles veem como um empecilho, mas eu vejo como assim, você está pegando o nome da escola, da prefeitura de São Paulo e levando para fora. Os outros lugares estão vendo que a prefeitura está investindo, mas eles eu acho que não pensam assim, sabe? Durante muito tempo, em muitas corporações, inclusive aqui no Salote, houve um investimento financeiro muito grande, pessoal. Por isso que eu disse que lá atrás o que permitiu montar uma banda de competição de alto nível é porque eu tinha o meu trabalho, fora esse meu hobby semiprofissional, que me permitia, às vezes, pegar parte da minha renda e aplicar na própria corporação, comprar instrumentos, pagar viagens, enfim. Hoje em dia, eu tento colocar menos dinheiro, embora às vezes a gente acaba tendo que investir financeiramente, mas a gente tem, como eu disse, muitas pessoas ao redor do projeto que colocam dinheiro. Posso citar uma pessoa em especial, que é o tio Luiz, ele trabalha aqui na escola, tem muitos instrumentais que pertencem a ele. A escola ajuda com o que pode, ela ajudou ano passado a comprar o uniforme da linha de frente, às vezes é menos do que a gente precisa. Então a gente tem a questão de fazer cantina, rifas e coisas para tentar arrecadar dinheiro para poder se manter. Mas fora isso, existe um investimento muito grande de tempo, de dedicação, de planejamento. E todos os dias da semana eu gasto algumas horas pensando, ou planejando, ou trabalhando em prol de alguma coisa para a banda. Por se tratar de uma escola estadual, nós temos aí algumas barreiras, diversas barreiras, né? A começar pelas verbas escolares que não são direcionadas para certos projetos.
Então a gente tem sempre que tentar conseguir algumas coisas do próprio sangue, digamos assim, né? E eu acho que é muito trabalho direcionado para a escola, para a comunidade e pouco investimento por parte, digamos, governamental. Nós estamos aí há 16 anos tentando conseguir alguns instrumentos e até hoje nada. Eu sei que a escola faz o possível, mas eu acho que não deveria ser limitado somente pela escola, porque a gente faz apresentações, aberturas de desfile e tudo mais. A questão do investimento pessoal, a família do Benê, quando ele faleceu, eles doaram todos os equipamentos para mim. E os equipamentos que ele comprou com o dinheiro dele, eles passaram para mim através de documento, tudo bonitinho. Então esses equipamentos, querendo ou não, eles acabaram ficando para o projeto em si. E pessoal, eu realmente algumas vezes acabo sim tendo que gastar com a banda, mas é um gasto que eu preciso muito controlar ali, porque senão, se depender de mim, vai. Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente quer ver aquela coisa ter uma evolução, quer chegar num nível que... E às vezes, em sua maioria, os valores são muito altos, enfim. O único retorno que eu vejo, que é aquele retorno que a gente fala, nossa, valeu a pena, é o aluno chegando num nível onde a gente quer que ele chegue. Não digo só musicalmente, porque a parte de música é um detalhe que a gente ensina aqui, né? Às vezes eu vejo, tem alunos meus, nossa, trabalhando não sei na onde, e aí ele vem conversar comigo e fala, que você me ensinou na banda, realmente eu estou usando onde eu trabalho. Olha, a gente tem um investimento bem alto com a banda, até porque assim, a gente tem que pensar em todo tipo de investimento. O investimento das pessoas que trabalham dentro do projeto, porque nós temos os professores que trabalham dentro do projeto. A gente tem um investimento de materiais, nós temos um investimento de logística, para quando a banda vai para campeonato ou para apresentação, tem ônibus, caminhão para pagar e tudo mais. A escola adora o projeto, é a menina dos olhos da escola, não tem nenhum problema com isso. E o nosso esforço, ele é tremendo a recompensa. É a satisfação de ver esses alunos sendo bem formados. É os meus ex-alunos virem aqui, me mandarem mensagens, irem na minha casa, me visitar, e eu ver todos eles bem-sucedidos. Bem de vida, com saúde, bons pais, boas mães, bons filhos. Sim, sim. Quando você entra no colégio, aquele monte de crianças vem te abraçando, professor, tal. Quando você está saindo, os pais estão saindo, ele larga da mão do pai e vem lá e me dá um abraço. Né? Por mais que a gente evite, né, que o contato físico, mas não tem como quando você vê já está abraçado. Aí o pai olha feio assim, pai, é meu professor de música. Então você estufa o peito e fala, nossa. É gratificante, é gostoso. Nenhum. Quando a gente comenta, a gente tem que ir para uma referência, ou a referência das pessoas, normalmente quando a gente fala que participa de banda ou fanfarra é a apresentação de 7 de setembro, ou filmes que tem bandas americanas. A gente tenta juntar ali os dois para elas entenderem como que é. E eu brinco quando eles falam, gente, existe um submundo, né? Vocês não sabem, mas a gente está em campeonato, a gente ensaia todo final de semana, porque existe ali um mundo que as pessoas não conhecem. Sim, eu vejo bastante reconhecimento, pessoas que não são do meio. O melhor é quando você está tocando e vê pessoas emocionadas com o que você está fazendo. Você vê pessoas que não é do ramo, não é do meio, mas que gosta de acompanhar por sentir essa emoção. A gente se sente privilegiado e é sensacional essa troca que tem com pessoas que é fora do meio. Você está emocionado com o que você está fazendo e pessoas emocionadas com o que está ouvindo. De fora, não muito, porque as pessoas não têm muito conhecimento do que se trata. Mas eu vejo que eles admiram, né? As pessoas de fora, eles admiram. Nossa, você toca. Aí, qual instrumento você toca? E no trabalho, às vezes, as pessoas falam, eu falo, eu toco, tal pessoa, eles se interessam. É tipo a fanfarra, e aí você tem que explicar, mas o que vocês fazem? Vocês desfilam só no 7 de setembro? Eu falei, não, tem todo um ensaio, falo que tem concurso, as pessoas, nossa, que legal, mas eles não têm muito esse conhecimento. Não. O meio de bandas é muito julgado ainda, principalmente por quem não toca, quem não conviveu. Tipo, você pega um adulto que não tem formação nenhuma na música, que nunca tocou nenhum instrumento musical nem na escola. Ele julga. Na bandinha da escola, na fanfarra. Então, sim, tem muito estereótipo. Mas quando a gente olha concertos, ao Zesp, a banda filarmônica, todo mundo engrandece o olho. Só que, tipo, esses caras começaram numa banda marcial, a maioria. E ninguém enxerga isso. Acha que só não é profissional, então não tem relevância. Ninguém olha para o processo de formação, para as bandas de rua, de escola. Todo mundo sabe, músico? Você toca numa orquestra? Você é pago para isso? Então, tipo, tem muito estereótipo ainda.
sabe, que houvesse mais gente nova participando, né? Que houvesse uma renovação de jovens para que isso não morresse. Eu acho que a gente precisa se unir. Eu acho que a gente também tem pouca notoriedade pública, vamos dizer assim, que a gente fala, porque a gente é muito competitivo. Eu acho que isso também tem que dar uma alfinetada também, fazer o meia-culpa, que a gente precisa se unir mais e buscar de forma coletiva esse incentivo também, né? Eu vejo que assim, o hip hop tem uma notoriedade bacana porque eles são unidos. Talvez dos três eu seja o menos esperançoso. Não espero muita coisa. Desde o primeiro ano eu ouço que a gente precisa se unir, que a gente precisa estar mais próximo. Ouvia isso do meu coreógrafo na época em relação a outros coreógrafos, do meu maestro na época em relação a outros maestros. E eu vejo há 25 anos que a cada ano que passa a gente tem menos banda, na verdade, menos componente, mais dificuldade. Eu não tenho muita esperança sobre a força do meio, mas eu espero que quem está não perca a força. Deveria ser matéria obrigatória, digamos assim, como uma educação artística. Tem trabalho para isso, tem desenvolvimento para criança sobre isso, mas na música também tem. Percepção musical para criança é muito importante. Eu acho que a gente tem que se ajudar, primeiramente, né? E depois olhar a dificuldade um do outro. Todas as bandas têm sua dificuldade. Eu acho que falta um pouco isso aí, né? Essa humildade. Olha, eu gostaria muito que tivesse mais apoio. Complicado as coisas aqui no Brasil, mas quem sabe, né? Não custa sonhar. Quem sabe a gente ter sorte, que os governantes, sei lá, começam a acordar, olhar pra gente. A gente sabe que tá difícil, mas não custa sonhar e torcer pra melhorar. Muita gente fala que o meio tá diminuindo, que tá acabando. Eu não concordo. Eu acho que as bandas marciais estão hoje, não só hoje, já há alguns anos, num dos seus melhores momentos técnicos. Lira de Mauá, banda Sion, Atibaia, Santa Isabel, Bragança Paulista, são todas cidades que têm corporações e bandas de alta qualidade, muita alta qualidade, mas todas elas têm um projeto por trás, onde tem um projeto de iniciação, de escola, de conservatório, de professores que sabem o que estão fazendo. Eu acho que eu sou muito mais de ter coisas com qualidade do que você ter muita coisa sem qualidade. Olha, eu espero que seja um mundo que as pessoas consigam ser bem recepcionadas em qualquer lugar que vá. Como a gente aqui tem muitas crianças, adolescentes, então eu acho que incentivam eles, a empolgação deles é muito boa. Poder fazer essa interação também, né? Não tem interação basicamente entre as bandas, pelo menos eu que estou aqui, a única interação que eu tive com outra banda foi quando eu optei em ir tocar por uma banda por um tempo, aí eu consegui interagir com outra banda. Quando eu tocava, cada campeonato que nós participávamos, ou desfile cívico, todas as corporações elas se juntavam no final do evento para tocar uma única música. O campeonato é bom, é ótimo, eu gosto, mas acho que chegou num nível de competitividade tão grande que cada banda começou a cuidar só do seu. E é por isso que as bandas hoje são limitadas. Por exemplo, eu vou tocar em X lugar, chega lá meu instrumento quebrou, eu tenho outras bandas, tenho outros instrumentos do mesmo, mas eu não posso pegar emprestado porque aquela banda ali ela não gosta. Eu espero que continue crescendo, o concorrente sempre é bom. Até de formação mesmo, mais parecidas com as nossas, o trabalho não morre. E concurso, né? A gente é movido a concurso. Bora sair, mostrar nosso trabalho pra cidade. Reconhecimento sempre é bom também. O que eu desejo é maestros formadores de pessoas e que sim, também sejam ótimos maestros músicos que possam realmente fazer bandas boas. Mas isso vai depender muito da mentalidade que essa nova geração vai trazer. Essa geração de hoje, a qual eu me incluo, eu posso falar com todas as palavras, infelizmente ela não tem. Ela já é uma geração viciada e que vai levar isso aí. Não vai mudar. Porque é um desejo de um garoto de 9 anos que começou com meio de bandas. Eu ganhei um presente, e o meu presente era ter uma fanfarra. Hoje eu tenho 3 bandas, que eu criei do zero. Então, aquele mesmo garoto de 9 anos lá atrás, aquele Diogo de 9 anos, ainda acredita muito e quer ver coisas mais bonitas com as bandas lá pra frente. Porque é um ego muito grande para um movimento tão pequeno. Porque o nosso movimento é um movimento pequeno, e nós temos que encarar isso.